De volta agora para falar sobre um assunto muito sério, que é não é não e o respeito anda de ônibus aqui em Balneário Camboriú. Felizmente, nessa semana, a gente teve um caso, mais um caso de feminicídio, né? O marido já confessou, está preso, e foi um companheiro que matou a esposa, que ao mesmo tempo é a mãe dos filhos dele. Então ele matou a esposa, deixou os filhos sem a mãe e sem o pai, porque o pai vai pagar pelo crime. Não vou nem falar das consequências psicológicas, emocionais, de todo esse contexto na família, né, desse que aconteceu por causa desse crime. E aí a Prefeitura de Balneário Camboriú lançou uma campanha que é justamente essa: respeito anda de ônibus, assédio não tem passagem, que tem tudo a ver com uma outra campanha que já divulgamos amplamente, que não é não, né, Ana? Exatamente. E a Ana está aqui para conversar conosco, ela é diretora das políticas públicas para as mulheres em Balneário Camboriú, faz parte da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, para falar justamente sobre essa campanha e sobre todas as outras campanhas que Balneário tem lançado para, de alguma forma, proteger as nossas mulheres. Ana, Com bem-vinda. certeza. Obrigada, Fábio. Mais uma vez é um prazer estar aqui na TVC Panorama, levando a informação com responsabilidade, né? Nós sabemos que é um tema extremamente sensível, mas nós precisamos dizer que, infelizmente, o nosso país ainda é o quinto que mais mata mulheres no mundo. E tivemos aí essa semana aqui em Balneário Camboriú essa triste realidade, né? Como tu iniciasses aí essa nossa conversa, trazendo uma mulher que foi vítima de feminicídio. Isso é uma realidade, a violência é uma realidade de muitos lares e nós precisamos fazer com que as mulheres não silenciem mais a dor da violência. Bom, o que é essa campanha Respeito anda de ônibus, assédio não tem passagem? Primeiro, Ana, por que lançar uma campanha como essa? Que tipo de denúncia, de reclamação vocês receberam para lançar essa campanha? Perfeito, Fábio. Excelente pergunta, né? O município de Balneário Camboriú, ele trabalha principalmente com a prevenção e conscientização, né? A violência contra a mulher, nós precisamos trabalhar com a prevenção e a conscientização. É fato e dados nos trazem que no Brasil e no mundo, a importunação sexual até dentro dos transportes públicos, ela é uma realidade. A gente precisa falar sobre isso. Toques indesejados, né? Situações com cunho sexual, que mulheres e meninas passam dentro desses transportes. Para te ter uma ideia, campanhas como essa, na Europa também acontecem dentro de trens e metrôs. E por que Balneário Camboriú quis fazer essa campanha? Primeiro porque a gente teve também, ano passado, né, segundo a doutora Ruth também, 2 situações de importunação sexual dentro do transporte público de Balneário Camboriú. Inclusive, um dos autores, à época, perdão, ele foi realmente preso, né? E conseguimos aí dar essa questão dos direitos das mulheres respeitados. Mas a gente sabe que é uma realidade e há um grande problema porque há uma grande subnotificação. Mulheres que realmente passam por situações indesejadas dentro dos transportes ou até em locais públicos e que sequer procuram ajuda da delegacia. Então, quando você faz, né, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, que venho agradecer o excelente trabalho da Guarda Municipal, do Grupo de Proteção à Mulher da Tássia, a gente está falando também de prevenção, conscientização e acolhimento a essas mulheres para que elas não se calem. Situações como essa acontecem, nós precisamos dizer às pessoas a importância de todos nós como sociedade também acolhermos e sermos precursores, Fábio, de ajuda e de também fazer aí a proteção às mulheres e meninas que porventura passarem por essa situação. Por isso que nós colocamos, inclusive, o número do 53. Eu vou aproveitar. Élica, arruma um bastão, porque eu vou chamar um homem que está aqui no estúdio. Ele vai participar do TVC News. Vocês já vão entender tudo que eu vou... Sim. Hã? O bastão tá pronto? Por quê? Benê, vem cá. O Benê é o presidente do Barra, tá? Aí, Benê, bem-vindo. Vem cá, Benê. Senta aqui do lado da muito Ana. Prazer, Ana. Prazer em conhecê-lo. Bem-vindo. Prazer te receber. Por quê? A gente está falando de violência contra a mulher, Benê. E tem uma campanha também nos estádios para as mulheres irem, serem respeitadas. E o Barra
tem uma estrutura muito linda. É importante isso, né, Benê? Para a mulher, tá ligado já? Para a mulher poder circular e estar onde ela quiser com segurança. Então, Fábio, é oportuno isso, né? Não é por acaso. Nós, quando decidimos construir o nosso estádio, construir a nossa estrutura para jogos e para treinos de atletas, a gente pensou muito na família, né? Perfeito. E a família no contexto onde a gente possa oportunizar as famílias e as pessoas a frequentarem o estádio de futebol com respeito. Começa por isso, né? E o futebol feminino vem trazendo um engajamento bem grande ao futebol, né, masculino, né, e no ambiente de entretenimento. Claro que o Barra não podia ficar fora disso e nossa prioridade sempre é que as famílias possam presenciar e desfrutar de momentos agradáveis num campo de futebol. Toda a estrutura foi construída para isso. E a mulher é um símbolo gigantesco de família, né? Então... E como as mulheres estão participando cada vez mais do futebol, né, Ana? E olha que interessante, né? Parabéns, porque eu acho que é isso, né? É um olhar do respeito às mulheres, né? Várias mulheres gostam de estar no estádio de futebol. Sim, acompanhando o marido, o filho, sendo respeitadas sozinha também. acima de tudo, né? E em contrapartida também temos muitas mulheres que estão aí despontando no futebol, né? Esse incentivo ao esporte, ele é fundamental também. E nós queremos estar em quaisquer lugares, mas sendo respeitadas, seja dentro de um estádio de futebol, seja com campanhas que possam ser feitas também dentro dos estádios, seja né? dentro do ônibus. Do não à violência, porque, infelizmente, eu trago um dado para vocês aqui. Muitas mulheres sofrem violência doméstica depois das partidas de futebol, né? Quando esse autor da violência vem para casa e, por vezes, até alcoolizado. São situações, são dados estatísticos, né? Depois de partidas de futebol, depois de carnaval, no período de carnaval, festas de fim do ano, isso é uma realidade de muitas mulheres. Então, veja, todo o trabalho, né, seja colocar uma faixa dentro dos estádios, não a violência, seja o Barra incentivar as mulheres a estarem com as suas famílias, com seus filhos, com seus esposos, vendo a arte que é o futebol, a cultura que é o futebol. E isso incentiva cada vez mais que outras pessoas, né, empresários, possam também trabalhar com a prevenção da violência contra a mulher. Eu acho que é sobre isso. Lá no Barra nós temos um encontro com frequência das mulheres dos atletas, né, onde elas colaboram bastante no dia a dia, até numa relação muito próxima com os meninos da base, né? E a gente tem um trabalho focado bastante nisso, né, em trazer a família, mas, mais uma vez, normalmente quem mantém a família unida, quem mantém toda a estrutura firme são as mulheres, né? Então elas têm um espaço especial dentro do Barra, participando, inclusive depois dos jogos, onde os atletas vão fazer a refeição pós-jogo, quando nós jogamos no nosso centro de treinamento, no nosso estádio. As famílias participam, as mulheres participam da janta junto. Então isso tudo é parte de um respeito à família e o respeito à mulher. Né? Não, e aí, aos poucos, Ana, eu acho que vai criando uma cultura de respeito. A gente precisa. Que às vezes é isso que falta, uma cultura de respeito. Então, a mulher está no estádio... Não é porque ela está no estádio, ela pode estar só. Gente, ela pode estar sozinha, ela não precisa estar com um homem para ser respeitada. Né? Nós queremos, Fábio, né, estar livres. A gente vai fazer uma caminhada, né? Como a Catarina, que infelizmente veio a ser assassinada em Florianópolis, né? Que ela nadava, ela estava simplesmente indo para uma aula de natação, né? Liberta de qualquer coisa, feliz, e foi cerceada do direito de viver. Né? Então, mulheres estão morrendo. O que a gente precisa, de fato, é esse olhar, né, da questão do futebol, que pode envolver as famílias, é o olhar de uma gestão que olha, que reconhece que situações como essa, infelizmente, acontecem, mas trabalha com a prevenção, né? Aí tendo o apoio da Secretaria de Segurança Pública, isso é fundamental. Quando a gente aprova na Câmara de Vereadores uma lei, né, a Lei Maria da Penha vai à escola para falar sobre a questão da violência dentro das escolas para as crianças e adolescentes, que são o futuro do nosso país, da nossa cidade. Então, a gente tem que trabalhar com isso que tu traz, o respeito, a família, em todos os espaços. E também na gestão pública e empresas privadas, sem dúvida alguma, Fábio. São várias pontas. Várias pontas. Cada um fazendo um pouco para a coisa
mudar. E tu vê que Pra interessante, cultura né? Eu quero ser efetiva, né? Para toda a sociedade. Eu quero deixar claro, né? Aqui, fico feliz que um homem esteja do nosso lado, falando sobre isso, reconhecendo a importância, porque às vezes fica complicado, né? É muito polarizado algumas situações e pessoas acham que nós mulheres estamos contra os homens e que são todos os homens que praticam violência, e são poucos os homens que fazem, né, situações de violência. Tem muitos homens que estão, como você, que reconhecem que isso é uma pandemia da brutalidade, que precisamos mudar esse nosso conceito, que somos uma sociedade patriarcal, né? O machismo, ele existe de fato, machismo esse de homens e mulheres, às vezes, que reproduzem pensamentos e falas descabidas com as mulheres, né? A violência digital também é uma realidade, Fábio. As mulheres que passam situações terríveis. Então, veja, tudo isso são invisibilidades que nós precisamos trazer à tona para fazer a diferença como sociedade. Porque verdade. eu acredito num mundo melhor, eu acredito que, né, só o fato de estarmos aqui no teu programa, né, falando sobre isso, a gente já faz uma semente, essa roda girar para um mundo melhor. Eu acho que é sobre... E o Benê, né? O Benê é presidente do Barra, gente. Vou agora mudar um pouquinho. Vou mudar um pouquinho agora o foco da nossa conversa. Deixa eu só falar um pouquinho de futebol. Ana, você acompanha futebol? Olha, gente, eu sou manezinha dele, vou falar o seguinte, né? Sabe o que eu Castola? Eu sou figueirense. Então tu tá feliz porque o Barra não tirou o Avaí? Não, acho que não. Foi o Camboriú que tirou o Avaí. Foi o Camboriú. E o Figueirense não classificou. Então assim, eu tô na baixa, a gente tem que ficar quieta. Mas isso não faz diferença, não tira a grandeza dos clubes, né? A gente sabe o que o Avaí, o Figueirense representa para o estado de Santa Catarina. E vou te fazer falar uma coisa importante do futebol. Eu ia com meu pai nos estádios de futebol, né? No Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Eu tenho lembranças, gente, da minha infância, e é sobre isso. O futebol também resgata a gente, né? Adultas, eu lembro disso, de ir com meu pai, de acompanhar com os meus irmãos. Então deixa eu te contar uma isso cena. É muito bom. Uma cena no estádio Heriberto Wilson. Eu acho que eu tinha o quê? 10, 12 anos. E o meu pai era sócio... Como é que se diz, gente? Remido? Fundador? Sócio... pode ser. Fundador, proprietário, patrimonial. Sei lá, um sócio lá que tem cadeira. Tá? Então, tinha lá 2 cadeiras e eu sempre gostei de ir no estádio. E eu fui no jogo do Criciúma, tal, o Criciúma tava... E aí, eu não sei o que aconteceu, porque eu não lembro muito bem, mas... algum torcedor fez alguma gracinha comigo, que eu era, e o meu pai viu. Óbvio, tava do meu... Gente. Daí, Fábio. Imagina. Daí. Foi aquilo tudo. Pensa, né? Então, a memória que eu tenho, né? E depois eu fiquei muito tempo sem ir no estádio, até porque a gente fica com medo. Receosa. Exatamente. Então, como é importante... esse olhar de um presidente do clube, né, trazer a presença da mulher. Não, vem que é seguro. Vem que é para todo mundo. Né, Benê? Infelizmente, culturalmente, o futebol nos anos mais... jurássicos, vamos dizer assim. Isso, né? Me chamou de velha. Não era muito um local para as mulheres frequentar, né? Algumas pessoas mudavam... acabou de me chamar de velha, hein? Tanto que o futebol feminino... Jurássico, hein, Benê? Tá louco! Tanto, Benê, que o futebol feminino... falou que era uma menina. Tô brincando. Então tem seu tempo, né? Se eu não me engano, o futebol feminino era proibido no Brasil, se eu não me engano, até 1979, foi eu acho, pelo né? começo dos anos 80 que começou a proliferar bastante futebol feminino. Mas existia culturalmente essa situação de algumas pessoas mudarem até o comportamento social quando viam uma mulher no campo. Quer dizer, chegava a ser um absurdo. Graças a Deus, as coisas... absurdo, é verdade. Chegava a esse absurdo, ao ponto daqui a pouco de até enfrentar o pai de uma menina para falar uma gracinha. Bem provavelmente era uma gracinha porque estava num campo de futebol. Se estivesse na rua, na escola, não faria a mesma coisa, entendeu? Mas foram diminuindo esses casos. Hoje, no estádio, a gente consegue ver mais a frequência feminina, sabe? Tem crescido bastante. E ali no Barra não é exceção, né? A gente tem, que nem eu já falei, investido bastante nisso para que as pessoas se sintam seguras no estádio de futebol, como se estivessem em algum outro lugar socialmente agradável, né? Não podemos transformar o estádio de futebol numa arena de animais, né? De animais. Sem
nenhum tipo de razão nas atitudes que tomam, né? E a gente tem que controlar isso bastante. Nós temos agora, em março, nós vamos sediar uma competição de futebol sub-14 e sub-16 feminino. Ah, que legal! Que são 8 equipes de cada uma dessas categorias, sub-14, sub-16, que a CBF e a Conmebol escolheram o nosso centro de treinamentos para sediar essa competição. Olha! E vai ser legal. Bem provavelmente o público feminino vai ser muito grande. Vamos porque prestigiar. Futebol feminino de 14 a 16 anos, no estádio, bem provavelmente nós vamos ter um contingente gigantesco ali de mulheres que gostam e são apaixonadas pelo futebol. Gente, olha, que legal, né? Que muito olhar. legal. Eu acho muito importante o incentivo às mulheres no esporte, no futebol, seja qual o esporte que for, né? Mas no futebol também, demonstrando aí o respeito às mulheres. Parabéns, Berê. Parabéns, Berê. Olha, gente, eu ia falar de futebol com o Berê, mas eu não tenho tempo. Ele tem que ir ali pro TVC News que vai começar. Então, fica aí, acompanha que ele vai conversar com o Saul sobre a situação do Barra. Tem um clássico do futebol. Então, acompanha aí no TVC News. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Obrigada. Essa campanha está rodando só para falar nos ônibus também do BC Bus, dentro do terminal rodoviário, que é um importante ponto, né? Aqui do terminal de Balneário Camboriú, terminal rodoviário, a gente também colocou existe 2 LEDs lá, fizemos uma parceria para projetar essa campanha. E o mais importante, que todos nós possamos aí proteger as mulheres e saber que violência não pode mais fazer parte do nosso dia a dia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. E que o Barra puder colaborar, estar próximo de uma campanha dessa ou de outras relacionadas ao esporte, ali a nossa estrutura, fiquem à vontade. Obrigada, Berê. Vamos conversar. Muito obrigada. A Secretaria da Assistência Social, Mulher e Família agradece. Muito obrigada. E eu agradeço vocês. Encerrando muito mais, porque o TVC News vai começar com o Saulo Carvalho. Berê estará ali para falar sobre a situação do Barra, que enfrenta o Camboriú. Detalhes no TVC News. Eu volto amanhã ao vivo às 11h15, com muito mais para você.